Vamos lá, continuando aqui na questão 3, a atividade, não esqueça de colocar a data lá em cima, para quando você for estudar para as provas não se confundir, certo? Então, aqui ele traz na questão 3, ó, lê o texto com atenção. A professora Maria Ieda Linhares percorreu um longo caminho desde sua infância em Fortaleza até o Rio de Janeiro. Foi a primeira professora de português em Colômbia, nos Estados Unidos. Organizou no Brasil o primeiro curso de História do Negro. Foi a primeira mulher catedrática. Tia, o que é catedrática? É quem é muito conhecedor de um determinado assunto e também quem ensina em escolas de segundo e terceiro grau, ou seja, quem ensina em universidades, certo? Caçada pelo AI-5, isso aqui foi uma lei da época da ditadura militar, né? Não desanimou em sua luta pelo ensino de história. Aqui ele vem perguntando: o que mais chamou sua atenção na trajetória da professora Maria Ieda Linhares? Então, aqui a resposta era pessoal, mas você poderia ter dito que é o fato dela ter sido uma mulher, o fato dela ter saído do interior, né? Ou seja, do Nordeste, e ter sido professora em uma universidade nos Estados Unidos. Então, o fato dela ter sido mulher e ter chegado ao ensino superior como professora nos Estados Unidos, então com certeza ela foi uma lutadora, né? E também a questão dela não ter desistido do Brasil. Ela poderia muito bem ter se consagrado lá nos Estados Unidos e ter esquecido o Brasil, mas não foi isso que aconteceu. Ela voltou para o Brasil e levantou a bandeira aí, principalmente em favor dos negros, e foi, né? Foi denunciada, foi caçada na época do regime militar. Provavelmente por quê? Que é a próxima pergunta, né? Ele disse assim, ó, tente responder por que ela foi caçada pelo regime militar. Então ele diz assim, ó, espera-se que o aluno responda que ela discordava do regime militar e opunha-se a ele. Ou seja, ela era contra o regime militar. Ela como... Desculpa, gente. Conhecedora dos direitos humanos, não era a favor de um regime opressor, né? Continuando, desculpa, gente, é porque a barriga tá grande, tá sufocando aqui um pouquinho. Questão 4. O governo militar obrigou muitos brasileiros a pedirem o exílio. O que era isso, tia? O exílio, gente, era quando você tinha que sair do Brasil e pedir abrigo em outro país. Ou seja, tinha que deixar o Brasil. Ai, que triste. A população reagiu a isso por meio de passeatas estudantis, impressos e músicas. Leia com atenção um trecho dessa música. O bêbado equilibrista. Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Ênfio, com tanta gente que partiu. Num rabo de foguete, chora. Ou seja, num rabo de foguete, a pessoa tinha que sair o mais urgente possível, às vezes até fugido, né? A nossa pátria mãe gentil chora Marias e Clarice no solo do Brasil. Então, aqui, a título de informação, o irmão do Ênfio era o sociólogo Betinho, que anos após retornou ao Brasil, aidético, e abraçou aí a causa contra o HIV, certo? Aqui, olha, a foto de uma cantora da época, Elis Regina. Elis Regina durante uma apresentação em 1965. Aqui, então, a apresentação durante a ditadura militar, né? Ela também era contra, como muitos artistas, principalmente da música. Então, aqui ele vem trazendo uma questão. A letra da música afirma que, então você deveria marcar aí a opção correta.
O perdão aos presos políticos era desejado por uma pequena parcela da população, pois poucos brasileiros haviam sido presos e exilados. Não, nós vimos que é falso. Na época da ditadura, muitos brasileiros foram presos e exilados. Somente as mulheres chamadas Marias e Clarices choravam pelos seus exilados? Não, gente, aqui foi uma... Ele usou Marias e Clarices para, acho que para dizer assim, das mais simples, que eram as Marias, até as mais ricas, Clarices, choravam pelos seus exilados, porque no regime militar, ele não era duro só com os pobres, não. Era pobres e ricos que se colocassem contra ao seu governo, eles eram forçados a saírem do Brasil, ou seja, eles eram exilados. Muitos no Brasil queriam o retorno de exilados e o fim da perseguição política? Sim, então esse é o item correto, de acordo aqui com o nosso livro, com o nosso conteúdo lido, certo? Vamos só ler aqui a letra D. A maioria dos brasileiros defendiam que somente os militares deveriam ser perdoados? Não, gente, os militares eles não eram nem condenados, né? Os militares, eles eram quem defendia o regime militar, tá bom? Então, essa é a correção da nossa atividade de história. Desculpe aqui a tia, é porque tá ficando um pouco difícil, mas vai dar certo. Um abraço.